Todo mundo acredita que inteligência social na era digital é saber fazer networking. Todo mundo acha que é acumular contatos no LinkedIn, manter um carisma fabricado em chamadas de vídeo e dominar a arte de mandar mensagens curtas. Mas vamos ser honestos de uma vez por todas. Isso é uma mentira muito conveniente. Isso não é conexão real. Isso é apenas um protocolo mecânico de troca de favores que castra a nossa humanidade. É um sistema desenhado sob medida para as corporações e plataformas lucrarem com seu engajamento superficial. Enquanto isso, você vai dormir exausto, vai sentir um vazio no estômago e cada vez mais isolado no seu próprio apartamento. Você acha que domina o jogo porque responde a 30 mensagens por minuto. Você acha que é extremamente eficiente porque corta o bom dia e vai direto ao ponto no grupo de trabalho. A gente chama isso de otimização de tempo. A gente bate no peito para dizer que não perde tempo com conversa fiada, mas na verdade nós apenas removemos a fricção necessária que nos mantinha humanos. A porra do sistema está operando sem amortecedores. E é exatamente por isso que o tecido das nossas relações está entrando em colapso total. Nós viramos máquinas de transações corporativas. Apesar da hiperconexão, a solidão virou uma epidemia silenciosa que está derretendo o cérebro da nossa geração. O paradoxo é brutal. Quanto mais telas nós colocarmos entre nós e o mundo, mais nós perdemos a capacidade de ler o rosto humano. O mais bizarro dessa história toda é que a solução para esse bug crítico no nosso software social não está no Vale do Silício. A resposta não é um novo aplicativo de produtividade. A resposta está nas mãos de um cara que fracassou miseravelmente na política há mais de 2000 anos. Mas espera que fica melhor. Confúcio ou Confúcio, não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas beleza. Viveu na China por volta de 550 a.C., num pesadelo histórico chamado Período das Primaveras e Outonos. Não era uma época pacífica de meditação em templos com cheiros de incenso, era um banho de sangue literal e diário. Estados feudais se massacrando impiedosamente, governantes corruptos cobrando impostos absurdos, traições sendo executadas em praça pública e a sociedade inteira desmoronando em tempo real. Ele era um acadêmico teimoso que olhou para aquele caos absoluto e pensou que poderia consertar o sistema agindo por dentro. Ele tentou a via política formal. Confúcio virou ministro do crime no estado de Lu, mas a sua ideia de ética exigia uma retidão moral que os políticos sanguessuga na época acharam insuportável. O resultado foi o mais óbvio possível. Ele foi sabotado pelos próprios aliados, foi chutado do governo sem cerimônia e virou pária. Após ser expulso com uma mão na frente e outra atrás, ele vagou no exílio por 13 longos anos. 13 anos andando de reino em reino, comendo poeira nas estradas, com poucos discípulos, procurando desesperadamente um líder que o ouvisse. Ele não encontrou nenhum. Foi um fracasso monumental. Mas aí foi justamente nesse fracasso humilhante que ele fez uma descoberta que ninguém no Império esperava. Ele percebeu que leis brutais e punições estatais severas não impedem o caos social. A guilhotina não ensina ética. A única coisa que segura a civilização para ela não cair na barbárie não é força militar, mas a micropolítica do cotidiano. O respeito aos mais velhos, o ritual da refeição, a sinceridade nas palavras pequenas. E aqui a gente volta para você hoje, olhando para sua tela brilhante enquanto ignora o mundo ao seu redor. O mundo de Confúcio desabou por falta de respeito básico a rituais sociais que mantinham a engrenagem humana girando. Se a civilização dele quase foi extinta porque as pessoas esqueceram como tratar uma às outras com dignidade, o que isso diz sobre a nossa sociedade? O que isso diz sobre um mundo onde mandar um áudio de 2 minutos é considerado uma agressão imperdoável? A gente acha que evoluiu porque temos fibra ótica e inteligência artificial, mas nós estamos cometendo exatamente o mesmo erro de uma dinastia falida, só que com uma conexão Wi-Fi mais rápida. Nós abandonamos o ritual em nome de velocidade. E aqui o lance mais cruel e brilhante de Confúcio. Confúcio desenvolveu o que ele chamava de Li. Os acadêmicos traduzem isso de forma preguiçosa e sem graça como rituais, propriedades ou boas maneiras. Mas esquece a etiqueta de garfo e faca de jantares da Realiza. O Li é uma tecnologia de software social de altíssima precisão.
É uma API de comunicação projetada para humanos. Os bons modos, o cumprimento formal, o aperto de mão, o olhar direto no olho não são frescuras ultrapassadas. Elas são a criptografia fundamental que garante que a sua mensagem chegue sem ruído e sem danos do outro lado. Pensa num sistema de redes de computadores. Se você tenta enviar pacotes de dados pesados para um servidor sem realizar o protocolo de handshake inicial, o servidor rejeita sua conexão na hora, né? Ele entende aquilo como um ataque. O Li é o handshake da humanidade. É o aperto de mão invisível que avisa ao outro cérebro que você não é uma ameaça. E a ciência moderna já provou que seu hardware cerebral não aguenta rodar sem essa configuração. O antropólogo britânico Robin Dunbar passou anos estudando primatas e humanos para cravar o famoso número de Dunbar. Ele provou com exames neurológicos e dados históricos que o neocórtex humano tem um limite físico. Não só temos a capacidade cognitiva para manter cerca de 150 conexões sociais reais e estáveis, 150. Não importa quantos gigabytes de memória seu celular tenha. E você aí se achando um mestre do universo corporativo com 5.000 conexões aceitas no LinkedIn, né? Você acumula contatos como se fossem moedas virtuais, enquanto não sabe o nome do porteiro que abre a porta do seu prédio todo santo dia. Você tem alcance global, mas não tem profundidade nenhuma. E aqui o espelho vira diretamente pro seu rosto. Você faz a mesma coisa toda vez que escolhe a conveniência tecnológica no lugar do contato humano. Você acha que está ganhando um tempo precioso para focar nos seus projetos, mas na prática você está deletando arquivos dos sistemas essenciais para sua própria sanidade mental ao longo prazo. Você que entra numa call de trabalho pontualmente, mantém a câmera desligada o tempo todo, não dá bom dia decente para a equipe, resolve o assunto técnico em 90 segundos e sai da sala virtual sem se despedir. Você acha que liderou com eficiência, mas você removeu todos os amortecedores da relação. Na primeira crise da empresa, ninguém ali vai segurar a sua mão. Você que recebe um áudio longo e vulnerável de um amigo que está passando por um divórcio doloroso, e você escuta na velocidade 2 e responde com um texto seco de 3 palavras e um emoji de força, achando que fez a sua parte. Você aí está destruindo o protocolo de segurança emocional da amizade. Você está dizendo que o seu tempo vale mais do que a dor dele. Você que manda um feedback duríssimo de trabalho por WhatsApp às 11 da noite de uma terça-feira. Você diz para si mesmo que é para não esquecer a ideia, mas a verdade é que você não quer ter a conversa difícil pessoalmente no dia seguinte. Você escolheu o canal de texto deliberadamente para evitar o custo emocional de ver a decepção no rosto do outro. Confúcio, ele escreveu uma frase que rasga a nossa modernidade no meio. Ele disse: o homem superior entende o que é correto. O homem inferior entende o que lhe traz lucro. Isso tem mais de 2 milênios. Hoje nós traduzimos isso de uma forma muito clara. O homem inferior é aquele que otimiza as relações apenas para extrair vantagem rápida, né? O homem superior é aquele que investe tempo na fricção de relacionamento sem esperar um retorno imediato. Fazer essa manutenção constante não é fraqueza, não é perda de tempo de quem não tem o que fazer. Isso é engenharia civil da alma. Se você gasta energia fazendo a manutenção diária dos rituais básicos de respeito, a estrutura inteira cai na sua cabeça quando a tempestade chegar. E a tempestade sempre chega. Mas a parte que os gurus da internet não te contam é essa. Vamos tirar a máscara agora de uma vez. A conversa vai ficar indigesta, tá? A verdade nua e crua é que você usa a famosa falta de tempo como uma desculpa esfarrapada para sua covardia otimizada. Não é sobre ser produtivo. Não é sobre aplicar uma regra de Pareto na sua vida. É sobre o seu medo paralisante e absurdo de lidar com um atrito humano imprevisível. Toda vez que você prefere mandar um e-mail passivo-agressivo em vez de ligar para resolver o problema, você está se escondendo. Toda vez que você ignora o caixa da padaria, mantendo os olhos fixos na tela do celular como se ele fosse um robô de carne, você está fugindo da realidade. Você prefere a interface previsível da máquina à imprevisibilidade complexa do outro ser humano. Não, mas espera aí, não vai embora não. Não fecha o vídeo agora, tá? Isso aqui
Isso não é o que você está pensando. Eu não estou fazendo um discurso moralista barato. Eu não estou dizendo que você tem que virar o cara mais sociável, o chato do bairro, né? Ou aquele que precisa abraçar a árvore no parque de domingo, sabe? Eu estou te alertando para um fato biológico. E eu estou dizendo que você está atrofiando a sua própria resiliência emocional de propósito. O atrito de olhar no fundo do olho de alguém e discordar frontalmente de uma ideia, o constrangimento de superar o silêncio pesado durante uma conversa ao vivo sem pegar o celular, o peso terrível de demitir um funcionário ou terminar um relacionamento longo com a sua voz tremendo de verdade. Tudo isso aí é musculatura moral. Tudo isso constrói o caráter de um homem adulto. E você está deitado no sofá digital, extremamente confortável, deixando esse músculo apodrecer até o osso. Você passou a última década otimizando um código de conduta que você sequer escreveu. Um código ditado pelo Vale do Silício. Não é totalmente sua culpa ter caído nessa armadilha sedutora, mas sair dela é exclusivamente o seu problema. A gente comprou a pior ilusão que o marketing moderno já vendeu. A ilusão de que a fricção é o inimigo do progresso. Mas a física básica discorda de você. A fricção é exatamente o que nos dá tração para andar para frente. Sem atrito, o pneu gira em falso. Sem fricção, a gente só desliza no chão perfeitamente liso e polido, sorrindo e rolando o feed, até bater de cara no muro de concreto da solidão crônica. E o dado real que deveria tirar o seu sono à noite é esse aqui. A geração atual, equipada com o maior e mais rápido arsenal de ferramentas de comunicação de toda a história humana, é exatamente a mesma geração que apresenta os maiores índices bioquímicos e clínicos de depressão, ansiedade e isolamento profundo. Nós construímos milhões de cabos de fibra ótica subterrâneos e esquecemos como construir pontes entre duas pessoas na mesma sala. E aí vem o plot twist que exige uma reflexão bem profunda. Se a sua amada eficiência, se o seu ganho de tempo nos atalhos digitais te custou capacidade básica de sustentar uma conversa real, honesta e difícil de 5 minutos sem desviar os olhos pela tela brilhante, exatamente que tipo de vantagem você acha que levou nessa troca macabra? O Confúcio olhou para o abismo do seu próprio tempo e escolheu o caminho mais difícil e ingrato possível. Diante do colapso moral e da barbárie ao seu redor, ele não cruzou os braços. Ele não se isolou no alto de uma montanha para meditar sobre a paz interior. E, principalmente, ele não cedeu ao cinismo confortável de aceitar que as pessoas são um lixo por natureza e o mundo não tem salvação. Ele escolheu a insistência exaustiva e diária no outro. Ele escolheu ensinar jovens arrogantes, viajar por estradas perigosas e exigir de forma inflexível que os rituais de respeito fossem mantidos vivos. Ele fez isso mesmo sabendo que a teimosia custaria a sua carreira política, o seu conforto financeiro e resultaria em 13 anos de exílio comendo poeira como indigente. O custo real dessa escolha absurda foi o fracasso em vida. O Confúcio, ele morreu velho, cansado e convencido de que não tinha mudado absolutamente nada no Império de Lu. Mas o protocolo de sobrevivência social que ele codificou naquela época das trevas sustentou as bases morais de toda a cultura do leste asiático por mais de 2 milênios. O fracasso dele salvou civilizações inteiras depois que ele virou pó. E o que isso significa para você hoje, fechado no seu quarto? Que a verdadeira inteligência social virou um ato agressivo de rebelião. Escolher praticar a presença absoluta não é um conselho fofo de mindfulness. Dar um bom dia genuíno, respeitar o ritual da escuta atenta, olhar no olho desgastado da pessoa que te serve um café da manhã cedo, tudo isso custa tempo. Tudo isso exige uma coragem silenciosa. Fazer isso não é nadar conscientemente contra a correnteza esmagadora de um algoritmo trilionário que foi milimetricamente desenhado para te deixar isolado, invejoso e raivoso. A conexão humana verdadeira nunca foi e nunca será um download instantâneo de dados. Ela é uma construção analógica, pesada, que exige manutenção, que sangra e que pesa nas costas. Não existe hack de produtividade para substituir o calor de um olhar humano focado em você. O sistema corporativo moderno quer que você seja rápido, impecavelmente impaciente e perfeitamente sozinho para consumir mais. A maior afronta que você pode cometer hoje é ter a audácia de gastar o seu tempo sendo humano.